Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Estamos na série Os Benfeitores da Humanidade. E desta vez em 3 programas falando das virtudes de Maria, radiografadas por Paulo de Tarso. Ele aproveita as suas lembranças diante da presença que teve com Maria na cidade de Éfeso e escreve para os irmãos de Corinto, alertando a eles sobre a excelência do amor e no amor firme alicerçado em Maria de Nazaré. Continua Paulo de Tarso: o amor nada faz de inconveniente. E aqui nós temos a lembrança do paralítico, que foi trazido por 4 pessoas, e era tanta gente que cercava o mestre, que desceram ele, deitado numa cama, pelo telhado da residência. E Jesus cura, dizendo que ele tinha os seus pecados perdoados. Diante da grande movimentação de pessoas e da ironia dos doutores da lei, dizendo: como que ele tem a capacidade de perdoar pecados? E mais ainda, como que ele pode ter perdoado pecados se o homem ainda continua deitado na sua maca? Jesus diz: ora, quem pode perdoar pecados também pode dizer: levanta, toma o teu leito e vai para casa. E eles ficaram admirados. Aliás, o povo, e eles ficaram em aflição diante daquilo que eles não compreendiam, diante da grandeza de Jesus. Mas o que é interessante, que Maria, os irmãos de Jesus e as irmãs de Jesus estavam do lado de fora, os chamados primos de Jesus, né? E Jesus recebe a seguinte mensagem, ou a seguinte informação: a tua mãe está lá fora te esperando. E ele vira para aqueles que o cercavam e diz assim: a minha mãe, os meus irmãos e as minhas irmãs são aqueles que fazem a vontade do Pai. Mas olha que coisa interessante, Maria ficou lá fora e manda avisar: meu filho, eu estou aqui fora te aguardando. Se fosse um outro, ela podia pedir licença à multidão: por favor, sai da frente que eu quero passar, eu sou a mãe dele. Como se isso fosse algo que pudesse ela ter privilégio diante de outras pessoas. Não, o amor, diz Paulo, não é inconveniente. E ela ficou lá fora, esperando uma oportunidade para falar com o filho. Afinal, quem estava aflito, quem estava angustiado, era toda a multidão que cercava o mestre e que não compreendia as obras espirituais que ele realizava. Principalmente, mais do que a cura material, a cura do coração. Continua Paulo inspirado em Maria: o amor não procura o seu interesse. Assim começa a missão de Jesus. Foi em Caná da Galileia, era uma festa de casamento. Maria estava presente, Jesus sobe a essa festa com os seus discípulos, com os seus companheiros. E como a festa levava uma semana e todos eram convidados, afinal em cidade pequena quase todo mundo se conhece e todo mundo é parente, o vinho acabou quando a festa já ia avançada. E Maria lembra a seu filho: meu filho, o vinho acabou. E ele então interroga a sua mãe: o que importa isso a mim e a ti, mulher? Nós, espíritos dessa grandeza, eu um espírito puro, no caso ela um espírito superior, tem interesse por falta de vinho? E Maria responde na prática, responde na ação. E ela fala para os servos da casa: enchei as talhas. Eram as talhas do ritual do templo. E diz o texto que eram 6 talhas, 36 metretas, fazendo a conversão, dava cerca de 700 litros de vinho. E Jesus transformou a água em vinho, o mordomo tomou. E mais, quando o mordomo toma, diz: nunca em Israel se bebeu vinho assim. Ali, diz o texto, começam as demonstrações práticas da vida de Jesus. Podemos dizer que por um pedido de Maria, começa a missão messiânica de Jesus entre nós. Olha, mas que coisa linda. O amor não busca o seu interesse. Se ele se preocupa com a falta de vinho, um espírito da grandeza de Maria, da grandeza de Jesus, o que eles não fariam por nós? No sentido de um desemprego, no sentido de um problema de saúde, no sentido da rebeldia de seu esposo, no sentido das preocupações com seu filho, no sentido da nossa evolução. Por que eles não se preocupariam com um interesse tão grande? Se interessam por vinho. Daí, só os que amam podem realmente dizer isso. O amor não busca o seu interesse. Paulo, inspirado em Maria, prossegue: o amor não se irrita. Aliás,
essa palavrinha é uma das menores, né? Irritar. Mas como incomoda. E aí a gente pode, num parâmetro, já pensar como nós nos encontramos, né? A gente se irrita, olha, mas diz Paulo, inspirado em Maria, o amor não se irrita. E aí nós temos um dos momentos que era possível uma grande irritação. O menino tinha 12 anos e subiu ao templo para as práticas religiosas. Aliás, Maria sempre levou Jesus para a sua religião, o que deve ser a responsabilidade dos pais. Não espere seu filho crescer para ele tomar a decisão. Repare que Maria, desde os primeiros dias, levou Jesus para a prática do judaísmo. Se Deus colocou aquele seu filho para a sua guarda, pai e mãe, lembre que a sua responsabilidade, antes de tudo, é com o coração do seu filho. E Maria, então, voltando para as suas terras na Galiléia, procura um menino e não acha. E sai à busca dele. Passou 3 dias e 3 noites juntamente com José, procurando o menino e não o encontra. Assim, ela vai até o templo, buscar na oração, na força espiritual, uma compreensão para aquela angústia. Aliás, essa foi a maior dor que Maria sentiu. Só as mães podem responder isso. O que dói mais? Ver o seu filho morto ou não saber onde ele se encontra? Longe da tua vista, longe dos teus braços. Ali, Maria encontra Jesus e ele diz, minha mãe, não sabia que eu devia estar nas coisas do meu pai? E ela então responde, mas eu e teu pai te procurávamos há 3 dias e há 3 noites. Não sabia que eu devia de estar nas coisas, nos negócios do meu pai? Ela compreende, volta com o menino, não se irrita, porque o amor não se irrita. E ela recorda das mensagens espirituais e sabe muito bem que há necessidade de continuar, de ser firme, porque, antes de tudo, ele tinha uma missão a cumprir, como todos os filhos têm uma missão para cumprir na terra. E os pais devem favorecer, antes de tudo, essa missão. Continua Paulo, inspirado em Maria. O amor não julga mal. Muito interessante, quando Madalena vem com a mensagem da ressurreição. O Cristo aparece para ela. Ela queria tocar o mestre, queria abraçá-lo, mas não era a hora disso. Muitos estavam aflitos que não sabiam que Jesus havia ressuscitado. Que túmulo nenhum é suficiente, grande e forte, para prender o espírito que é imortal e que liberta o sempre canta e vibra. E daí dizer Jesus, vá Madalena, parte, diga aos meus irmãos que em breve estarei com eles. E ela vai correndo e diz, ressurrecte, ressurrecte, ressuscitou, e bate na porta onde eles se encontravam, aflitos, escondidos, fechados, e diz, Jesus ressuscitou e apareceu para mim. E uma voz ecoa do fundo da sala, cheia de desconfiança, cheia de angústia no coração. Mas ele ressuscitou e apareceu para você, logo para você. Por que não apareceu para sua mãe, já que os anjos falavam com ela? Por que não apareceu para João, que era o seu discípulo amado? Por que não apareceu para Pedro, que era uma espécie de diretor da sua igreja? No entanto, apareceu para você, logo para você. Maria não procedeu assim. Ela se aproxima de Madalena e diz, Madalena, vem, coloca aqui a cabeça no meu peito e diga, minha filha, uma coisa me diz lá no fundo do meu coração, que o meu filho está vivo, que só pode estar vivo. Vem, Madalena. E para Madalena foi uma bênção, porque além de ter um amigo que era Jesus, agora ela tinha uma mãe, que era Maria de Nazaré, na qual ela podia reclinar a cabeça. E aí diz Paulo, inspirado em Maria, o amor não julga mal. Depois ele continua, o amor não se alegra com a injustiça. Ora, Maria vai cantar no seu Magnífica, que ele olhou a grandeza dos pequenos, porque na grandeza dos pequenos ele viu a humildade. E os poderosos, na sua pequenez, ele fez descer através dos ciclos reencarnatórios. Eleva os humildes e abaixa os poderosos, como Maria canta na sua oração, a Magnífica, como está narrado no capítulo 2 do Evangelho de Lucas. Mas o amor, diz Paulo, o amor se alegra com a verdade. E quando ela esteve com Isabel, com a sua prima Isabel em Aim Querim, na Judéia,
É muito interessante que Isabel muda o tom de voz, como se fosse tomada mediunicamente pelo seu próprio filho que trazia no ventre, que era João o Batista, e mudando o tom da voz, em profunda mensagem psicofônica, ela fala para Maria: quem sou eu para receber a visita da mãe do meu Salvador? E Maria estava ali diante de uma verdade incontestável. A mesma revelação que ela recebe do anjo, é a mesma revelação que José recebe do anjo, é a mesma revelação que Isabel dita mediunicamente através do espírito de João Batista, que ela materializava através da gravidez para Maria de Nazaré. Agora está fechado aquilo que Kardec chama da concordância universal. Médios diferentes, em lugares diferentes, em tempos diferentes, recebem uma verdade harmônica, a mesma verdade, que ela foi escolhida para a mãe do Messias. Assim, ela feliz, extremamente feliz, porque está diante da verdade, a verdade inconteste da revelação espiritual, ela canta na sua oração o Magnífica: a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Uma profunda alegria por ter encontrado a verdade abençoada da comunicação espiritual, a verdade abençoada da mediunidade, que vem como bênçãos a nos alertar, a nos orientar, a nos guiar de planos mais altos. Assim, o amor se alegra com a verdade. Assim, podemos terminar aqui esse nosso segundo programa, onde que nós falamos das virtudes de Maria, lembrando aos queridos amigos que em breve retornaremos com a terceira parte, falando desta grande benfeitora, a mãe universal da cristandade. A mãe que, como um presente de Jesus, foi dado a todos nós para ser a nossa protetora e ficarmos abrigados nela, como pássaros que se acolhem em ninho confortante. Muita paz, até o próximo programa.